Boa tarde, SBT Sport Rio no ar. O Flamengo ignorou a grande sequência de jogos e goleou o Corinthians no Brasileiro. Os lances e os gols você confere agora. O Flamengo vinha de uma maratona de jogos, mas nem parecia. Só deu Mengão. Desde o início foi rubro-negro que controlou a velocidade e a posse de bola. Logo aos 9, Pedro fez o primeiro, mas foi anulado porque a bola havia saído pela linha lateral no início do contra-ataque. Depois, Felipe Luiz cruzou da esquerda e Everton Ribeiro abriu o placar e dessa vez valeu. O Flamengo ampliou a vantagem logo no início da segunda etapa, numa ótima jogada de Everton Ribeiro finalizada por Vitinho. Depois, após escanteio, Natan fez o terceiro. Foi preciso 3 gols para o Corinthians acordar. Gil marcou de cabeça, mas o juiz deu impedimento. Não valeu. Depois, Gil mandou de novo de cabeça e dessa vez valeu. E quando o Timão passou a levar mais perigo à defesa flamenguista, em um contra-ataque fulminante, gol de Bruno Henrique. O placar estava elástico, mas ainda deu espaço para esse gol de Diego, o 5º, goleada. Final, Flamengo 5, Corinthians 1. Na quarta-feira, o Mengão volta a campo contra o Júnior Barranquilla pela Libertadores. E a transmissão, você já sabe, ao vivo e exclusivo aqui no SBT. Que maduro que tá esse Flamengo. Vocês perceberam isso, meninos? Aumenta o hino porque o rubro-negro merece. Uma vitória em cheio, não é contra qualquer time. Tudo bem que o time do Corinthians não tá lá, essas coisas assim, Casimiro. Mas é o Corinthians, né? E o Flamengo ganhou com maturidade. Eu senti o Flamengo assim equilibradíssimo. O Flamengo foi equilibrado, o Flamengo foi seguro, o Flamengo foi letal. Cara, uma atuação absurda. Absurda, você tem os de sempre, como o Everton Ribeiro jogando demais. Você tem os novos, o Neneca, cara, brincadeira. Como esse garoto chegou e assumiu, tomou conta, cara. Tomou conta da posição. Você tem o Natan, que chega numa posição que tava um ponto de interrogação na cabeça do torcedor. E vou te falar, até na cabeça do Domenech. E aí verdade. Ele chega jogando demais. Você tem a recuperação de caras importantes, que é o caso do Vitinho, do Diego. Isso não é garantia que no próximo jogo o Flamengo vai de novo jogar dessa forma. Mas é importante você ter jogos assim, né? E logo contra o Corinthians, que é um adversário que é duro, sempre foi duro, Clássico, sempre foi difícil. Né? É o clássico. Como os narradores gostam de falar, o clássico das maiores torcidas do Brasil, das massas. E aí chega o Flamengo, 5-1, sem mistério. O Corinthians tentou lá, teve as suas chances, mas o Flamengo não deixa o Corinthians respirar no jogo. Se o Corinthians esboçava, vou fazer um gol, chegava aqui, o Flamengo ia lá, gol. Gol. Então, não tem como. Não é só o Flamengo que foi maduro não, Fernando. A gente vai ter que ser maduro pra elogiar os caras, não tem jeito, né? Infelizmente, Fernando, a coisa... Tentar ser clube, mas não dá, cara. 5-1, eu acho, tava falando com os amigos meus, cara. Não tem como. Eu acho que vai cair no colo do Flamengo esse campeonato. Cai no colo não, né? Porque o Flamengo joga muito. Mas você vê que o time tá encaixado, o elenco tá sabendo o que fazer. Como o Marcos Braz falou, que eu achei, genial, assim, ele não fica desesperado com uma derrota de 5-0, como foi aquela derrota lá, mas ele também não fica iludido com esse 5-1, que é onde mora o perigo. Porque uma coisa é você tomar aquele 5-0 que, de fato, foi uma desgraça e tal, mas você via que não era o fim do mundo. O Flamengo não era horroroso por causa disso. E não é por causa desse jogo que o Flamengo tem que achar que é o melhor time do Brasil nem nada. Vai jogar, pé no chão, meter o 5-1, beleza. Mas, irmão, o próximo jogo tem que jogar bem de novo. Então, acho que não tem mistério. Eu acho que essa postura desse eu não me iludo, nem fico desesperado, é a postura, infelizmente, Fernanda, de campeão, né? E uma pessoa, Casimiro, que usou esse jogo para mostrar um monte de coisa, principalmente para os críticos, não só da torcida do Flamengo, como, enfim, por toda a parte, que é o Vitinho. O Vitinho chega, Casimiro... Golaço, hein? Meu Deus do céu. Ele gosta, né? Contra o Corinthians ele gosta.
E jogou muito, né? Não foi só um golaço, ele jogou muito bem. Numa posição que não era que ele estava jogando e ele apareceu melhor por ali. O Vitinho que chega por algum tempo, foi a maior contratação da história do Flamengo. Então chega com um status e uma expectativa muito grande. E eu sempre falo isso aqui. Falo isso de uma torcedora de um clube que promoveu o Vitinho para o cenário mundial, né? Que é o Botafogo. E também, na época, ele foi a maior venda do Botafogo e foi a maior contratação do Flamengo. Isso. Era um jogador com muita pompa, né? Só E ele sentiu isso, né, Fernando? Lembra disso? Lembro. E Pedro, vê se você concorda comigo. Na época em que ele é vendido, existiam pontos no Vitinho que a gente esperava e imaginava que ele ia maturar com o tempo. Hoje eu enxergo, Pedro, que, na verdade, o Vitinho é esse Vitinho aí. Não dá pra gente esperar muito mais do que isso, que eu acho que ele joga muito, tá? Mas, cara, às vezes, a expectativa faz a gente cobrar de um jogador que é bom, mas a gente espera mais do que ele pode entregar. É que a gente... É complicado porque o cara não tem culpa, né? Não, ele e não ele tem é culpa bom. nenhuma. Ele é bom, mas a gente achou que ele ia ser tipo um nível Neymar. Isso. A gente achou que ele ia estar no Barcelona hoje em dia. É Mas porque não tá. o problema Ele começou muito bem. A gente pensou, cara, se esse moleque começar a cabecear bem, esquece. Se ele se ele continuar com essa intensidade bizarra, esquece. Só que ele chegou num limite, ele estagnou num ponto que pra mim ainda é muito bom, pô. Ele seria titular em muitos times do Brasil, muitos. Só que ele tá no Flamengo, que é um time extremamente estrelado. E eu acho que o psicológico afeta muito ele, cara. Porque ele falou, eu senti muito esse peso de ser a maior contratação do Flamengo. Então era uma expectativa que o pessoal botava nele, que ele não conseguia lidar muito bem com isso, né? É porque desde o início, né, Fernandinha, a carreira do Vitinho é muito complicado, porque o pessoal de casa fala, pô, jogador de futebol, milionário, pô, não tem que sentir pressão, mas é muito complicado, porque ele vai para um mercado que é periférico, que é a Rússia. Sim. Assim como a Rússia, a Ucrânia, são mercados difíceis de você sair do Brasil e ir para esses países. São poucos jogadores que vão para lá e que vingam e que depois vão para outros mercados maiores. O Douglas Costa é um exemplo, mas quantos ficam por lá? Quantos ficam lá? Muitos ficam estagnados no Shakhtar. Um monte. Ó, Marlos, que era do São Paulo, era craque, tá lá até agora. Tyson. Você tem o Tyson, que tá lá até agora. Você tem o Alan Patrick. Você tem... E diversos. Se a gente for ficar falando aqui, a gente vai até amanhã. Então, ele ficou lá. Vem para o Flamengo como a maior contratação da história, e aí tem-se uma expectativa muito grande. Quando você vê o Vitinho jogando bola, você sabe que ele joga bola. O problema do Vitinho é a intensidade, o problema do Vitinho é que às vezes ele fica disperso no jogo. Regularidade, exato. É isso. Capacidade de concentração. Cobra. É isso aí. Não cobra isso dele, né? Porque às vezes ele se perde no jogo, e daqui a pouco ele volta, e daqui a pouco ele some de novo. Então, assim, ele sabe disso, ninguém precisa falar isso para ele, e ele se cobra, eu tenho certeza. Talvez com o Domenech, ele, com sequência, com essas chances, ele volte a encontrar o melhor futebol. E sabe faz um negócio parte disso. Que eu tenho certeza que vocês percebem também. Quando ele dá um chute assim, né? A bola vai pra fora, alguma coisa, e a câmera foca nele, ele tá com uma cara meio de apático, assim, meio, putz, cara, não é... Ele não mostra essa gana, assim, não mostra assim fisicamente, né? Porque ele tem isso. Mas aí passa uma impressão que não é verdadeira, que ele não tá ligado no jogo e tal, mas ele tá. Só que é uma coisa dele, não tem o que fazer. É como o Cigano Igor, Ricardo Mack. Às vezes, o negócio mesmo é afeição só, gente. Não vão cobrar afeição no telão, porque nem todo mundo é o papai Cris do Casimiro, que tem uma coisa com telão. O torcedor, ele quer que o cara fique ali mostrando e tudo mais. E às vezes, cara, não é do jogador. E o jogador não... Assim, o torcedor em casa, que tá agora sentadinho... Cara, vou te falar, ninguém quer jogar mal. Poucos querem jogar mal. Até tem, vou te falar, Fernandinho, até tem. Um ou outro ali, pô. Mas assim, pô, cara, tem jogador que não quer jogar mal, cara. Não tem pô, mas ele não fica a cara feliz. nem... Chutei pra fora, que legal. Não é assim. Consegue chegar pertinho aqui de mim? Vou mostrar pra vocês, por exemplo, um jogador midiático como o Gabigol. O Gabigol vem mais nisso. O Gabigol chuta pra fora, daí ele vem, busca o telão ou busca a câmera e faz... Vitinho. O Vitinho, ele fica mais na dele. Matadinho, gente. Gol, ele faz aqui, ó. Aí, pô, você fala assim, o cara tá revoltado. O próximo gol é desse cara, entendeu? Quando ele chuta a bola vai pra lateral, o cara faz assim, ó.
Aí você vira pro cara e fala assim, tu viu o que ele falou? Ele queria o efeito pra cá, mano. E aí o cara chutou Quando a bola passa perto da trave, Casimiro, o cara fala assim, ó. Aí fala, eu tô contigo, eu te entendo. Eu te entendo legal. Ô, Casimiro, eu não sei se você sabe, mas o Flamengo, ele só não é líder por 2 motivos. Por quê? Primeiro, que o Atlético joga hoje, então não se sabe o resultado, mas pode continuar ali porque o Atlético pode perder. Ponto. Não é invencível. Segundo, que é o mais importante, que foi o que rolou ontem, o Inter ganhou o jogo dele. Ih, rapaz. Ganhou, Isso foi, assim, foi primordial pro Flamengo não assumir a liderança. Eu só não sei, eu acho que o Pedro também não. Eu só não sei com quem que o Inter jogou. Mas vamos ver. Não, eu tô aéreo, nem sei muito de futebol, nem fiquei muito ligado no fim de semana. Eu também não vi. Eu não vi também. Eu vou ver aqui e eu já chamo vocês. Quem Foi que de o Inter São Paulo, jogou? foi São Paulo. São Paulo? Cadê? São Paulo. O primeiro tempo foi todo de domínio do Internacional. A equipe gaúcha levou perigo ao gol de Fernando Miguel do início ao fim. Edenilson abriu o placar aos 24 minutos. Patrick cruzou, Galhardo, ex-Vasco, ajeitou e o meia chutou de fora da área. Depois, aos 38, Thiago Galhardo sofreu pênalti de Leandro Castan. Para fazer valer a lei do ex, ele mesmo foi para a cobrança e fez 2-0. No segundo tempo, o Inter diminuiu o ritmo e o Vasco conseguiu equilibrar o jogo. Cano levou perigo em finalizações, mas a equipe carioca não conseguiu balançar a rede e o placar terminou assim: Internacional 2, Vasco 0. Eu vejo que essa instabilidade ela é natural nesse momento de transição. Ela é extremamente natural. 1 semana e 3 dias, 2 dias é muito pouco para qualquer treinador. E na função que eu exerci de treinador interino, pude observar muitos pontos positivos, muitos pontos que nós podemos ainda melhorar. É um grupo que se supera, pode ter certeza disso. Aí você olha, é Alexandre o nome dele, né, Cazé? Ele é o treinador do Sub-20. Você olha a vida do Alexandre, aí você fala assim, ó, pô, o Alexandre, história do Alexandre. O Alexandre era treinador do Sub-20 e foi convidado para ser interino do profissional. Aí quem está escutando a história do Alexandre fala, que sorte a do Alexandre. Não. Mas foram 2 jogos, o Flamengo e o Inter. São só os 2 líderes do Campeonato Brasileiro. Aí eu falo, é sorte do Alexandre, Casimiro? Alguns vão dizer que foi sorte, né? Outros que foi Deus. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, Fernando. Cara, eu vou te falar. Calma aí, antes do Cazé falar, eu tava passando o jogo assim, né, os gols, eu falei, qual é, Cazé, tu acha que jogou mal o Vasco? Aí ele, meu sonho é que tivesse jogado mal. Foi horroroso. Cara, tipo assim, por exemplo, o Vasco contra o Flamengo, o Vasco jogou mal. O Vasco jogou. O que é bom pra gente? O que é normal. Pô, jogar e tu ganhar e tu perder, o futebol faz parte do esporte. Vou te falar. Mas assim, você não tentar é brincadeira, pô. E mas mais nem uma no vez, segundo tempo o Vasco não também tentou, pô. Então, é porque, sabe o que é o problema, Fernandinha? O vascaíno chegou num ponto da loucura na cabeça que tá celebrando o fato de, jogamos bem no segundo tempo. Não, é porque o Inter não atacou. Aí dá a impressão de que o Vasco não tá sendo amassado. Aí fica o Vasco tocando bola, aí fala, putz, o Vasco melhorou, tu viu, tá vendo? Melhorou, tocou 3 passes, tá trocando 3 passes. Só que não melhorou, cara, não melhorou. E agora, como diria Abel Braga, perder no Beira-Rio é normal. Cara, olha só. Não, tem jogos que você olha na tabela e fala assim, exatamente. Aqui não tem o que fazer. Aqui, beleza. Se fizer, é festa, churrasco. Não é. Pô, se ganhar, é alegria total. Agora, a tendência é perder. O problema é o seguinte, cara. O Pinto vai chegar. E vai chegar legal. O que é legal pra você com a questão do Pinto? Pra cima, Fernando. Vai chegar com presença. O presença, Pinto legal, um Pinto pra cima e um Pinto alegre. Um Pinto que vai jogar a galera lá pra cima. E o próximo jogo, Fernanda Maia, tirem as crianças da sala.
Vasco e Corinthians, quarta-feira, em São Januário. Em São Januário. Coisa de maluco. E aí, Fernanda Maia, eu já vou avisar. Pode. Se não ganhar do Corinthians, quinta-feira o programa é só pra vocês terem certeza que eu não venho. Eu não venho. Eu não venho, Fernanda. Pô, sem sacanagem. Certo. Eu também não venho viria. aqui ficar Casimiro, aqui olha só. todo show falando, teatrinho, eu não venho. Eu não venho. Não Casimiro, conta comigo, não. Se você vier, eu vou defender o Casimiro aqui. Não conta Se o comigo. Casimiro vier depois do Vasco perder... Adicional de salubridade. Adicional de salubridade. Porque Não dá, ele se dispõe a coisas horrorosas, nojentas, como tá esse jogo do Vasco. Não tem como, cara. E aí, assim... Mas eu quero se não saber ganhar uma do Corinthians, coisa. Fernandinho, aí o caldo vai azedar legal. Mas esse Eu até jogo gosto já de é um com caldo. o Pinto? É com o Pinto. Tá. E a pergunta que eu faço é... Olha ele aí falando. Tem Vai. paciência com o Pinto? Porque Tem. o que fala aí para todo mundo é... o treinador tem que ter tempo. Ele precisa conhecer o time. Você tem noção que a gente sabe Às quem vezes é é o melhor nem Cássio? conhecer o time do Vasco. Fernandinho. Vamos lá, é Vasco e Corinthians, né? A gente sabe quem é o Cássio. O Pinto não sabe. Os caras sabem tão pouco Sabe. O Cássio? ainda... O Cássio... Sabe? Sabe? Campeão do mundo? Será? Sabe. Cara, mas eu acho que o Pinto não sabe qual é o meio do Corinthians, por exemplo. Mas isso é bom. Gabriel, Mas por quer saber, exemplo, Fernanda? o Pinto não sabe se o Mancini tirar o Gabriel do banco e vai dar uma volância no time. Mas nem o Mancini sabe, pô. Nem o Mancini sabe que ele vai tirar, Fernanda. Sabe qual a Esse talvez parada? seja o maior trunfo do Pinto. Porque ninguém sabe o que vai acontecer, Fernanda. É a briga de foice no escuro. Tu falou do Cássio. O Cássio ontem colocou a posição à disposição, pô. No fim do jogo ele falou, se eu estiver atrapalhando o Corinthians, eu vou embora. Eu falei, vai. Só vai embora antes de quarta. Vai embora. Sabe Vai qual a embora, parada? leva todo mundo, vai embora. Se o Corinthians, se o Vasco perder o Corinthians, Não tem pô, não, beleza. A torcida vai entender que o Pinto chegou agora e tal, mas essas duas derrotas aí estão no imaginário do torcedor. O torcedor já tá revoltado com Já. isso. Porque olha só, o problema não vai ser o Pinto. O problema vão ser os jogadores. A torcida do Vasco não vai reclamar do Pinto se o Vasco perder pro Corinthians. Porque o cara acabou de chegar, pô. Agora. Mas aí a pressão que ele vai trabalhar é difícil. Pois é. Mas o Pinto tem que pressionado. trabalhar sob pressão, irmão. O Pinto sempre trabalhou sob pressão. O Pinto murcho, o Pinto perdido, não tem jeito. O Pinto tem que estar pra cima. E aí é o que eu falo. Ele pressionado é a melhor coisa. E aí é o que eu falo. Não dá pra ter a postura de certos jogadores como teve ontem, como vem tendo. Quem? Pô, cara, Fale nomes. Thiago Pikachu, lateral Henrique. O Thales jogou muito mal ontem, assustador. Mas assim, o Thales joga bem, às vezes joga mal. Aí joga médio. Às vezes... Mas, pô, o Pikachu, cara, é brincadeira. Tá jogando muito mal. O Henrique jogou muito. O Vasco é mal postado. Pô, você vê os gols, cara. É um bagulho de maluco. O segundo gol do Inter, eu convido a audiência a olhar. Tá passando os gols na tela aqui, né? Na telinha dividida. Tá aí do seu ladinho. Aqui do ladinho. Quando o Patrick cruza e o Abel Hernandes domina, que é o atacante, tá o Castan contra o Thiago Galhardo e o Abel, e tá chegando os três volantes do Vasco. Tá chegando o Henrique, o Marcos Júnior e o Andrei. Os três estão completamente fora da jogada. Pô, como é que um time pode estar postado assim, cara? O mínimo que um time ruim, como o time acho que é ruim, tá? Beleza. O mínimo que um time ruim tem que ter é organização. Porque senão, cara, vira bagunça, pô. Brincadeira. Cara, eu não ouço falar no Pikachu há muito tempo, cara. Tá muito mal. O Pikachu era aquela coisa, golzinho de pênalti, jogadinha, assistência. Eu não ouço há muito tempo. E você falou, Casé, no início a gente comentou aqui no jogo do Vasco, que o Vasco nem tentou, né? Eu lembro que você falou exatamente a mesma coisa quando foi eliminado pelo Botafogo. Tipo assim, não fez nada. O Vasco do Botafogo foi nada. Atlético Mineiro também foi assim. Acabou de encher a tela com um lance, cara. É inacreditável. Quando o cara o atacante do Internacional domina uma bola sozinho, domina mal, a bola sobra pro outro atacante, que domina mal, o Castan faz o pênalti e não chegou os volantes do Vasco para marcar. E o Inter não tava no contra-ataque, não é um contra-ataque rápido. Era uma jogada trabalhada. Então, assim, o que o torcedor do Vasco se revolta é que o time não está tentando, não está correndo. E aí você pode falar, pô, Casimiro, mas aí também, pô, tem salário atrasado na jogada. Mas aí não dá. Tem. Mas caramba, gente. Casé, eu vou chamar não é só o Vasco, pô. Não. E, eu vou chamar o Fluminense agora,
Mas eu vou fazer uma pergunta antes pra você. Você vai me responder sim ou não. Pra ver o nível aqui da... Você escalou naquele jogo do chapéu, do Plim Plim Esporte... Do Mágico? É. O Thiago Galhardo no seu time ontem? Claro. De capitão, pô. Só pra saber, tá? Ó, Fernanda, com dinheiro não se brinca. Fluminense e Ceará ficaram no empate, 2-2 no sábado. Pelo Brasileiro, a gente vai ver os gols e o Flu segue aí invicto. No Maracanã, o Fluminense recebeu o Ceará. E foi o tricolor que saiu na frente com Luiz Henrique logo aos 12 minutos de jogo. No fim da primeira etapa, Hudson desviou o cabeceio de Charles e colocou a bola contra o próprio gol. Comemora o Vozão, tudo igual. No segundo tempo, a equipe visitante voltou melhor e conseguiu a virada com Vinícius Vina após falha de Digão. Nos acréscimos, Danilo Barcelos recebeu um passe de Fred e finalizou, fechando o placar. Fluminense 2, Ceará também 2. Segue aí o Fluminense com uma série boa, invicta, 6 jogos, né, sem perder. E isso é muito bom. O Fluminense que passou por vários probleminhas, com Covid e tudo mais, pressão no Odair. E mesmo assim, o Casimiro, tá aí o Flu. Às vezes dava para vencer e não vence, às vezes dava para perder e vence, porque o futebol é assim. E esse ano tá meio esquisito para todo mundo. De fato, tá esquisito, pô, não tá legal. Os times, pô, estão perdendo, mas não pode, né? O Fluminense tinha que ganhar o jogo. O Fluminense sai na frente e toma a virada e o empate e a virada. E uma falha do Digão que, pô, não dá, mano. O Digão tava bem. O Digão tá fazendo um bom campeonato. Eu ia falar, no último jogo jogou bem demais. Pô, cara, não pode, mano. Exatamente. Pode dominar dessa forma e perder a bola. E ainda mais o time do Ceará, que é um time arrumadinho, pô, um time bem postado, tem bons valores, Fernando Sobral, Vina, um time que marca em cima. Mas, pô, zera a bola então, cara. Não fica ali. Porque, vamos ser sinceros, o Digão não é o primor da qualidade técnica. Pô, dominou, espana a bola. E, pô, Digão, pô, para o cara, pô. Para o cara, puxa a camisa, toma amarelo. Não tem jeito, Ele não ia tomar o vermelho ali, a bola tava no meio campo, pô. Não ia tomar o vermelho ali. Então, assim, o torcedor do Fluminense, ele fica naquela, né? Porque a gente tá lá em cima, pô, dá pra ganhar. Cara, esse é aquele tipo de jogo, aqueles pontinhos que fazem falta quando o time quer brigar. É o que diferencia o cara. Exatamente. Quando no final do campeonato, vai falar assim, putz, mais 2 pontos, consegui essa vaguinha aqui. Mas esses são os tipos de 2 pontos que não tem como deixar escapar, entendeu? Exato. Mas vale frisar aqui também... O quê, Pedro? O gol de empate do Fluminense, a jogada do Fred é gênio. Aquela ajeitada de cabeça é de quem sabe muito, de quem é muita bola mesmo. Aí você fala, mas o Fred não fez o gol. Mas, cara, aquilo ali qualquer outro jogador menos experiente ou mais um pouco fominha, era pra frente, fazer alguma coisa. O Fred viu o Danilo Barcelos ali, ó, ajeitou como se fosse com a mão, é assustador. É porque é o estilo do Odair, né, Fernandinho? É bizarro, porque o torcedor do Fluminense, ele quer reclamar do Odair, mas os jogos que o Fluminense ganhou dos times difíceis da tabela foi por causa do estilo do Odair. O Fluminense ganha do Internacional, o Fluminense empata com o Atlético Mineiro com o adversário duríssimo, aí o Fluminense vai, mete 4 no Goiás, mete 4 no Curitiba, aí chega aqui e empata com o Atlético Goianiense. Aí empata com o Ceará. Coisa de gênio também é essa frase aí, né? O vô tá off e o vozão tá on. Ô, Pedro Certezas, eu fiz a pergunta pro Casimiro. Sim. E agora eu vou fazer pra você. Claro. Tá? Lá naquele jogo do chapéu, Ele errou. do Plim Plim Esporte, você colocou o Danilo Barcelos? Não. É longe. Não coloquei. Eu pensei. Não coloquei, porque o meu lateral esquerdo é o Vitor Luiz, Fernanda Maia. Você não está arrependido? Não, porque o Vitor Luiz vai fazer 2 hoje. Um de pênalti, Você está um de longe. surpreendido? Já tô sim. Cara, o Danilo Barcelos está mais magro e está... Não, muito mais. Muito mais magro. Parece o Diogo Souza. O Rio... Não é possível, gente. Tem coisa... Eu acho que aqui o General Severiano ali, Fernanda Maia, é do lado daquele restaurante australiano, tá ligado? Que tem a cebola, que eu tem já aquela dei de dinheiro pra esses caras, é brincadeira. E aí, tem uma porta que vai do clube pro restaurante. Adoro. Gente, isso aí, pra ficar em forma, é um perigo. Não tem como não, Fernando.
Muito bem. O Big Boy, o técnico Bruno, galera lá em cima gostou do Match Pau, Vai lá. Beijo, tá? Pode sair. Cuidado aí, hein? Ó, o Bruno Lazzaroni deve realizar 2 mudanças. O Marcelo Benevenuto e o Rafael Foster voltam ao time nos lugares de Souza e Renteria. Quem também volta a ser relacionado é o querido Bruno Nazário, depois de se recuperar numa lesão. Quem aparece pela primeira vez nos relacionados, ô Pedro Certezas, é o Eber Bessa, que tá chegando agora, né? Exatamente, cara. Pelo que eu li dele, o Botafogo contratou bem, cara. Ele tem uma boa passagem em Portugal, né? Não é o primor, né? Não é o gênio, mas todos os lugares que ele passou, ele jogou bem. Os números dele em Portugal soma e acho que vai até brigar pela titularidade. Eu falei com o Fernando Morani, que é o repórter da Botafogo TV, o repórter com o maior braço do YouTube, não sei se você sabe. O Morani, ele vai com os jogadores, o pessoal pensa que ele é jogador, pô. Nunca vi lá. Não, e o braço dele tá tão forte que ele tá fazendo uma camisa à parte por conta do braço. Ele falou que ele treina muito bem, Pedro, que ele tá treinando muito bem. Então, assim, ainda a gente sabendo o histórico dele... Quando o cara fala isso em off pra você, é porque é bom, né? Porque isso. É que nem quando o cara que trabalha no Botafogo fala assim, ó, esse cara aí não é muito bom não, hein, cara, eu vou te falar. Aí tu já fica meio assim. Pois é. Mas quando fala o oposto, aí já fica mais otimista ainda. A expectativa lá no alto. Exatamente. Então, assim, quando ele veio, eu falei, pô, como é que tá esse Bessa aí? Você tá gostando dele? Pô, cara, ele treina muito bem, a galera tá gostando dele. Então, eu tô animada pro Bessa. Eu tô animado pro jogo. Cara, é que nem o Casimiro falou do jogo que vem, né? O Botafogo perdeu contra o Grêmio semana passada. Gente... É normal, infelizmente. Estamos num momento aí que não é uma desgraça. É o novo normal. Fernanda Maia, Botafogo em casa, Goiás sem o Rafael Moura, que tem aquele carinha que faz gol na gente. Gente, pelo amor de Deus, tem que ganhar. Hoje tem que ganhar. Ah, mas por que tem que fazer ponto? Não, porque além de ter que fazer ponto, é adversário direto contra o rebaixamento. Que é o que a gente está lutando hoje. Porque a gente vai ficar falando de tática, como é que o Botafogo vai jogar, que o Foster vai ficar na frente, que o Babia na ponta, Irmão, não importa. Tem que ganhar, ponto. Tem que fazer. Tem que fazer. E empurra o Goiás numa ribanceira, porque o Goiás tá brincadeira, né? Mal demais no campeonato. Faltam 3 jogos pro Goiás. O Goiás tá devendo 3 jogos no campeonato. Isso é muita crueldade. Grêmio, São Paulo, os 2 fora. Peraí. Flamengo. Ô, Pedro Certezas. Oi. Deixa eu falar uma coisa aqui. Fala Deus não vai fazer isso com a gente. Fernanda, Pedro Certezas. Não joga na conta de Deus essa brincadeira, não, que aí não... Não é... Pedro, deixa eu falar um troço aqui com você, sério. Não tem como. Não tem como, tá? Como que, gente? Fernanda, viu um negócio que me preocupou aqui na internet. O quê? O que você viu aí? Lateral dos caras é o Edilson, que jogou aqui. Gol dele. Então, 1-0 pro Goiás, gol dele, depois a gente vira. Tem mais alguém? Não, então, pelo que eu tô vendo aqui, aparentemente não. Inclusive, é bom frisar isso aqui. Tem um rapaz no Goiás que o nome dele é Lucão do Break. Eu nunca vi um jogador com o nome de MC na minha vida. Cara, obviamente, graças a Deus, ele não vai jogar hoje, porque se esse rapaz entra em campo, o gol dele é mais do que certo. Fernanda Maia, Lucão, espaço break. Que isso, irmão? O que tá acontecendo? Mas eu dei moral. Bem bolado esse nome, como diz nosso patrão Silvio Santos. Cadê a música de última? Bem bolado, Casimiro. Qual é a sua última hoje? Minha última é que o Vasco tá correndo para regularizar o Pinto, para já treinar o Vasco quarta-feira contra o Corinthians. Hoje tem treino no Vasco, 3 horas de Januário. Tem que treinar, cara. Tem que treinar, porque ontem o time não tá treinado, não. Tem que treinar. Não, mas nem online, não tem nem treino online. Nem online, ó. São 1h48, né? Brasília? Tem que treinar até umas 11 da noite. São Cristóvão, 1h48, Ô, Jesus, toda vez que você fala o Pinto, eu me lembro daquela música da década de 90. O Pinto do meu pai. Eu não sei, o Big Boss pode ficar ausente aí esses dias, a gente pode, enquanto ele não tá, que ele não vai deixar, né? O Jesus colocar essa música.
Certezas, vai aí a sua última. Se o Vasco ganhar a quarta, tem que começar com essa música. Depois a gente não conta que a gente tocou. Mais 2 jogadores do ex-Botafogo, né, foram indicados à seleção da história do futebol. Já são 7 e agora a gente deve parar por aí. Newton Santos, Carlos Alberto, Sidorf, Gerson, Didi, Jairzinho e Garrincha. Então, Botafogo aí, quem fala que Botafogo tem história. Botafogo é uma das maiores histórias do futebol mundial. É inacreditável o que acontece. E se você é do povo do mimimi, o fiscal da natureza, errado? O Sidorf não é. Então são 6, meu irmão. Ó, que se dane também o Sidorf. Mas tá bom? Gatito foi pai, Fernando. Nasceu a filha dele. A Rafinha, muito bem. Um beijo para Gatito, que não joga hoje, tá? Nem Calu. Mas o Botafogo vem bem de noite hoje, joga. 2-1 pro Botafogo, mas eu conto como é que foi essa vitória. De virada, gol da Dilson aí pelo lado do Goiás, mais 2 nossos aqui, tá bom? Beijo, tchau. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Amém, Senhor, me ajuda, me abençoa. Tá brincando com azar, velho. Tá dando gol pros caras, é o que eu falo, mano.